Olá pessoal, este vídeo é um tutorial de como você vai executar o script biomassa para a espécie que você fez a coleta dos dados. Então, inicialmente, a gente vai baixar os pacotes que a gente vai utilizar para essa análise aqui. O script ele já está pronto, então nós vamos seguir passo a passo e ver quais as informações que a gente obtém e quais os resultados que esses comandos vão trazer para a gente. Primeiramente, a gente vai baixar os pacotes. Nós temos o Tidyverse, o dplyr, o Tidyar, o Biomass, o XLSX e o Flora. O Tidyverse, o dplyr e o Tidyar, eles são utilizados para a organização do banco de dados, né? O Biomass é o pacote que a gente vai verificar informações sobre a espécie e também calcular a biomassa. O XLSX ele serve para, dentre as funções aqui, a gente vai utilizar para o comando para baixar as planilhas que foram construídas aqui no R, né, para planilhas de Excel, para depois posterior análise e relatório. E o Flora, ele é um pacote que traz informações sobre a espécie que a gente vai trabalhar. Esse comando aqui que a gente vai executar, ele tem duas funções. Ele primeiro tem a função de instalar o pacote, caso ele não esteja instalado, e ele tem a função também de já chamar na biblioteca. Então, em vez de a gente utilizar o install pack e depois o library para puxar o pacote, né, para que o R entenda que a gente vai utilizar as funções desse pacote, a gente faz isso tudo de uma vez só, né, utilizando essa função. Então, a gente coloca todos os pacotes que a gente vai utilizar aqui e executa essa função, e ele vai trazer informações se esse pacote está instalado, se vai rodar normalmente. Se caso ele vier com uma versão false embaixo, né, é porque a versão que você está utilizando do R já é um pouco antiga. Eu sugiro, como esses pacotes aqui, o dplyr, entre outros pacotes, eles estão constantemente sendo atualizados, eu sugiro que vocês vejam qual é a versão do R que vocês estão utilizando. Então, a versão que eu estou utilizando é a 4.2.1. Quando você abre o R, ele traz já essas informações aqui no teu console. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o videozinho, o link para o vídeo de como baixar as versões do R, né? Então, você sempre tem que estar constantemente atualizando essa versão do R para que os programas possam rodar normalmente. Se caso vir alguma informação de false aqui embaixo, é porque provavelmente a versão que você está utilizando é muito antiga. Como os pacotes estão em constante atualização e estão seguindo as atualizações do próprio R, muitas vezes alguns pacotes não vão ser instalados e não vão rodar devido à versão muito antiga do R. A mais atual é essa daqui. Então aqui nós vamos dar o primeiro comando, e rodar essas informações. Aqui ele vai carregar os pacotes, né? Esse daqui é o Tidyverse, informações sobre os pacotes que foram carregados. Ele está carregando o Biomass. E aqui ele mostra todas as informações. Então, ele está falando que todos os pacotes eles foram baixados com sucesso. Se eles não estavam baixados no seu computador, ele vai instalar o pacote e depois vai chamar na biblioteca. Então, essa função é bem rápida, que daí você não precisa ficar utilizando aquela função de install e depois library. Então, aqui a gente vai criar o nosso banco de dados. Esse data frames vocês vão criar no R, vocês não precisam de uma planilha Excel. Aqui vocês só vão acrescentar as informações que vocês precisam. Então, as informações referentes ao nome das colunas, vocês não vão precisar modificar. O que vocês vão modificar são as informações que estão contidas dentro desses parênteses aqui, ou seja, o que está em azul aqui. Quando você for colocar informações que é de texto, de caracteres, você sempre coloca ele entre aspas. Se você não colocar, o R não vai rodar, as informações não vai montar o seu data frame. Quando for número, você pode escrever um número tranquilamente, sem precisar utilizar as aspas. Então, aqui nós temos a parcela. Aqui, com relação à questão da parcela, não há necessidade de vocês modificarem. Aqui pode deixar a parcela 1 porque vocês só estão utilizando uma única árvore. As coordenadas aqui, elas são em OTM, para depois a gente poder construir um mapa de localização, né? Que daí a gente vai ver em outro vídeo.
Então, a gente vai colocar as coordenadas de leste, que seria a coordenada X, e norte e sul, né? No caso aqui norte, a coordenada Y. Daí aqui o nome da família, dessa espécie que você mediu, o nome popular e o nome científico. Aqui eu coloquei a guabiroba. Daí aqui nós temos informações sobre o diâmetro de copa. Daí nós temos aqui os valores do DAP. Daí nós temos o comprimento total da árvore, o comprimento da altura comercial, né? O comprimento total, que seria a altura total, o comprimento, a altura comercial, né? Que levando em consideração a primeira bifurcação da árvore, e o comprimento de copa, que pode ser, neste caso, né, a diferença entre a altura total e a altura comercial, levando em consideração que aqui a gente está utilizando o critério de primeira bifurcação. Então, essas são as informações aqui que eu coloquei de exemplo para vocês. Depois vocês vão trazer as informações da espécie de vocês. Então, rodou aqui, ele já trouxe aqui o nosso banco de dados. Colocou em coluna, então todas as informações que estavam contidas ali, ele criou um data frame. Primeira função que a gente vai executar aqui para verificar se esse nome científico está de forma correta é utilizar esse comando aqui que separa as colunas. Então, aqui eu estou pedindo para que ele separe o nome científico em gênero e espécie. Na nossa tabela, ele está aqui contido o nome científico, gênero e espécie junto. Então, eu estou falando para o R que eu quero separar, né? Separe o nome científico, né? E qual que é o nome que eu vou dar para essas colunas? Gênero, espécie, e qual que é o separador para que o R entenda aonde que ele vai separar esse gênero e espécie. Aqui no caso eu coloquei espaço. Por quê? Porque o nome científico está separado por espaço, né? Se fosse um underline, aqui eu colocaria underline no separador. No meu caso é espaço, então eu coloco espaço. Quando eu rodo e venho no banco de dados, ele já separou gênero e espécie e excluiu a coluna do nome científico. Daí aqui eu utilizo a função mutate para juntar o nome novamente. Por quê? Para que eu possa ter tanto a coluna de gênero e espécie como a coluna do nome científico junto. Então, eu utilizo essa função para juntar. Aqui eu dei o mesmo nome do banco de dados que eu estou utilizando para que eu não fique criando sempre novos bancos de dados, ou seja, para que essa informação venha parar nesse banco de dados aqui e não seja criado um novo banco de dados. Então, quando eu rodo, eu executo. Aqui no caso eu falei que era para juntar, que era para dar um nome para o arquivo chamado de dados, utilizando a função mutate. Eu utilizo o banco de dados onde tem essas informações. O nome da coluna vai ser nome científico, aqui no caso com letra minúscula, e utilizo essa função past para o quê? Estou falando para o R que eu quero juntar essas duas colunas. Daí, quando eu rodei a função, ó, ele criou uma nova coluna aqui no final, escrito o nome científico, nome que eu dei para a coluna, e gênero e espécie. Daí seguimos aqui. Por que a gente separou? Porque a gente vai utilizar esse comando aqui, ó. Esse comando, esse tax, né, taxo correto, ele vem junto com o pacote biomass e ele serve para verificar se esse nome científico está de forma correta. Então, quando a gente roda, aqui no caso vai ser super rápido, ele já traz as informações. Ele fala que foi verificado uma única espécie e que a correção é falsa, quer dizer que esse nome não foi corrigido, que o nome já está correto. Então não precisa modificar. Se caso o nome tivesse com alguma letra errado ou talvez desatualizado, que volte e meia o nome das espécies são corrigidas devido às análises genéticas e tudo mais, ele viria aqui como verdadeiro, true, né? True. Daí ele ia mostrar como que seria a correção. No caso aqui foi falso, então não precisaria rodar esses comandos aqui, que é o que ele quer dizer, porque ó, se vocês verificarem aqui, ele criou um outro banco de dados com o gênero correto e espécie correto, e a modificação foi falsa, ou seja, não foi feita modificação porque o nome estava certo. Se tivesse errado, ele veria aqui a correção correta, daí você
por meio desse comando aqui, você ia fazer com que essas informações fossem acrescentadas ao teu banco de dados. A gente vai rodar, porque mais para baixo depois a gente vai excluir essas colunas. Então, quando a gente roda, a gente está falando assim, que eu quero que crie uma coluna no banco de dados, com o gênero correto, de da onde que eu tirei isso? Do banco de dados taxo, da coluna gênero correto, entendeu? Esse comando é utilizado quando você quer juntar informações ou pegar colunas de data frames que já estão dentro do teu R. Então você pode fazer isso, que daí o R vai acrescentar, vai tirar, quer dizer, ele não vai tirar, né? Ele vai pegar as informações contidas nesse data frame e vai inserir dentro desse daqui. Então quando a gente roda, vou rodar os 3 aqui, ele vai aparecer aqui para mim, ó. Gênero corrigido, espécie corrigido, e se foi modificado ou não. No caso aqui a gente só tem uma espécie, parece não ser muita coisa, mas imagine você tá trabalhando com um banco de dados gigante que você precisa corrigir. E às vezes o nome tá errado, porque foi digitado errado. Imagine você ficar conferindo um por um, e aqui você consegue fazer isso automaticamente. Então, seguindo na nossa análise, agora nós temos a questão do nome da família. Então, às vezes, você consegue encontrar, sabe de qual espécie que é, mas você não sabe qual a família que ela é. Então, esse comando aqui também do pacote Biomass, você consegue verificar qual seria a família. Clicando aqui, ele vai criar um novo data frame e vai estar contido aqui que o gênero Campomagnesia é da família Myrtácea e da ordem Myrtalis. E daí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para inserir essas informações aqui no meu banco de dados. Levando em consideração, só lembrando que aqui o nome família está escrito da mesma forma como eu pedi para fazer aqui, ó. Dados família vai ser igual a family de APG, né? Que é a classificação lá que a gente utiliza. Então, o que vai acontecer? Essa família que está aqui, ela vai ser substituída. Ou seja, em vez de eu ficar criando uma nova coluna, eu peço para fazer isso daqui. Se caso, aqui eu também podia fazer a mesma coisa. Em vez de colocar gênero correto, eu podia colocar só gênero e colocar espécie. Que daí o que o R ia fazer? Ele ia substituir, se caso o nome tivesse errado, substituir aqui, em vez de criar uma nova coluna para cá, né? Colocar uma nova coluna aqui. Então, o que ele ia fazer? Ele ia substituir esses nomes que estariam, no caso, talvez errado, pelo nome correto, sem eu precisar criar uma nova coluna aqui, né? Então, seria uma das opções, foi a opção que eu fiz aqui. Então, eu fiz das duas formas para vocês verem como que dá para fazer. Rodei aqui, então ele já corrigiu, no caso aqui, essa família, se caso ela tivesse errado. Aqui ela já estava certa, então não tem problema. Daí aqui a primeira análise que a gente vai fazer é a densidade da madeira. Então, dentro do pacote Biomass, por esse comando aqui, ele calcula a nossa densidade da madeira utilizando o quê? Os dados de gênero, de espécie e a minha parcela, no caso aqui. Então, eu rodo essa função. Rodei aqui, ele traz essas informações. Quer dizer o quê? Que tem 16.467 resultados de densidades de valor e eu utilizei apenas um aqui. É que vai depender do tipo, quantidade de espécies que você tem no teu banco de dados. Como a gente tem um, então ele trouxe essas informações, foi o que ele puxou. Então aqui, ó, se você quiser, tiver curiosidade, ele trouxe essas informações aqui, ó. Média da densidade, daí desvio padrão, que foi obtida, essa densidade aqui foi obtida de um banco de dados por meio do gênero, né? E aqui tem o valor que ela é contida, que ela está contida dentro da espécie, dentro da tabela que foi puxada. E quanto que essa densidade varia, né, os valores. Então aqui eu tenho essas informações não a nível de espécie, mas a nível de gênero. Daí no caso, o que eu faço? Eu vou criar uma nova coluna chamada DB, densidade básica, rodei. Daí aqui eu posso pedir essa questão de leve para quê? Aqui talvez não seria interessante colocar essas informações, mas
Vamos supor que você está com um banco de dados grande e você quer saber se essa densidade ela foi obtida por meio do gênero ou da espécie. Então, você pode colocar essa coluna que vai trazer essas informações. Vai falar para você, ó, essa biomassa ela foi estimada para o gênero, ou ela foi estimada para a espécie, ou não tinha nem para o gênero nem para a espécie, foi feita uma média ali da parcela em que ela está inserida. Então, eu puxei essa coluna. Essa função aqui, rounding, ela serve para diminuir o número de casas decimais. Se você perceber aqui, logo depois da vírgula tem mais uns 2 números. Eu quero deixar ela só com... Ela tem 4 números, né? Eu quero deixar só com 2. Então, eu falo pro R que esse daqui, densidade básica, deu o mesmo nome, para que essa coluna tenha apenas 2 casas decimais depois da vírgula. E depois eu puxo, né? Falo que dados, a coluna dados, ela também é igual a essa daqui, essa função que a gente executou. Então, quando eu faço isso, vou na minha tabela, eu tenho a densidade básica só com 2 casas decimais e que essa densidade básica foi obtida através do gênero. Seguindo aqui, nós temos aqui o cálculo da biomassa. Então, aqui nós temos densidade e aqui a gente vai calcular a biomassa, estoque de carbono, créditos e assim por diante. Então, qual que seria a biomassa por árvore, né? Então, temos esse comando aqui no pacote biomassa, que a gente consegue calcular a biomassa, utilizando o DAP, a densidade da madeira e a altura desta árvore. E depois a gente criou uma coluna com os resultados que foram obtidos para a biomassa dessa árvore que a gente está analisando. Então, rodamos e depois arredondamos esses valores. A gente vai ver aqui na nossa tabela, tem uma coluna aqui para o cálculo de biomassa desta árvore aqui. Daí aqui a gente vai analisar o sequestro de carbono, como que vai ser executado. Então, temos esse comando. Esse comando aqui do atatashi dados é para que eu não precise colocar esse cifrão aqui. Então, quando eu coloco esse atatashi, quer dizer que essas colunas aqui que eu estou utilizando, eu não preciso colocar que é do banco de dados, né? Porque se você perceber, às vezes a gente começa a criar vários bancos de dados e o R não está entendendo, e as colunas têm o mesmo nome. Daí o R não consegue entender de que banco de dados você está falando. Então, às vezes a gente coloca isso daqui para não precisar utilizar o cifrão, né? Então, rodei aqui essa função. Ele traz informações aqui, mas não quer dizer que seja algum erro. Daí aqui pela função mutate, eu vou criar uma nova coluna com estoque de carbono através do cálculo. Então, estou pegando a biomassa, fazendo vezes, daí 44 divididos por 50, que segundo a literatura, 50% da biomassa de uma árvore refere-se ao estoque de carbono. Então, utilizando esse critério aqui. Então, a gente calcula, cria-se uma nova coluna, né, arredonda esse valor e depois coloca de novo no nosso banco de dados essa informação com apenas 2 casas decimais. Então, aqui está a informação contida. E para o crédito de carbono, crédito de redução de emissão de carbono, ele é igual ao estoque de carbono em toneladas. Aqui, então, a gente vai rodar essa função, o quê? Pedir para que o dados, criar dentro do banco de dados, nosso banco de dados, né? Pela função mutate, dou o mesmo nome do banco de dados, porque a gente não quer criar um monte de coluna aqui, um monte de data frame, e coloco o nome da nossa nova coluna e falo que ele vai ser igual ao estoque de carbono, o mesmo valor. Então, quando a gente rodar, ele vai aparecer lá na nossa planilha com o mesmo valor do estoque de carbono. Créditos e estoques recebem o mesmo valor. Já com relação à emissão, queima completa da biomassa, quanto que seria esse cálculo? Aqui, então, nós temos o cálculo que a professora Gilmara já fez e repassou para a gente. Então, a gente vai pedir para que seja criada uma nova coluna com essa sigla de emissão de carbono na queima de gás carbônico, né? Na queima completa da biomassa
e que isso corresponde ao quê? Ao estoque de carbono dividido por 1,96 vezes 100, que vai ter o resultado que a gente espera. E vamos inserir essas informações novamente no nosso banco de dados. Então, está aqui contido. E o último que seria a energia liberada na forma de calor no incêndio florestal, né? Poder calorífico inferior, né? Qual que seria o nosso poder calorífico inferior aqui, calculado também. Esse cálculo foi feito pela professora Gilmara já e repassado para que a gente pudesse inserir aqui na nossa análise. Pedir para criar uma nova coluna, depois para arredondar esse valor e esse valor ser inserido na minha tabela. Rodando tudo. Nós temos a informação aqui. Depois de criar tudo isso, a gente vai fazer uma organização desse banco de dados, né? Para não ficar. E também para diminuir aquelas colunas que não há necessidade. Porque se vocês perceberem, nós temos gênero e espécie que ficou aqui, que está com o mesmo nome, né? Informações que esse modificado que a gente não precisa dessas informações. Então, o que a gente faz? A gente utiliza essa função para ver o nome das colunas e, sabendo quais as colunas que a gente vai utilizar a função select do dplyr para fazer essa seleção. Então, eu dei um nome para o banco de dados, eu utilizei o comando da função select, falei de qual banco de dados eu estou me referindo e as colunas que eu quero que sejam selecionadas e ela vai ficar organizada nessa ordem aqui. Então, quando a gente rodar e abrir aqui, ele já vai estar atualizado. Aqui, ó. Parcela, as unidades, as coordenadas, família, nome comum, nome científico, gênero, espécie, DAP, altura comercial, comprimento de copo, diâmetro de copo, densidade, biomassa, estoque de carbono, créditos, emissão de carbono e energia liberada. Então, depois que a gente fez isso, como a gente está trabalhando só com uma única espécie, se você salvar o banco de dados assim, vai ficar meio estranho, né? Como a gente está trabalhando com uma única espécie, eu coloquei um comando a mais caso vocês quiserem transformar isso, ou seja, converter essas linhas em colunas. Então, como que a gente faz? Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse comando para verificar de que forma que os nossos dados estão sendo lidos pelo R. Quando a gente roda, a gente vê assim que existe uma diferença entre caracteres e números. Na hora de eu utilizar esse comando aqui, do pivot long, que é utilizado para converter colunas em linhas, ele não vai converter isso daqui. Ou seja, ou eu coloco tudo isso daqui em números, ou eu converto tudo isso em caracteres. Geralmente é mais fácil você converter o número em caracteres, porque se você converter o caractere em número, ele vai colocar um NA aqui que não existe, que não é considerado. Agora, já o número, eu consigo transformar isso em um caractere. E daí, depois que eu fizer isso, eu consigo executar a função, essa função aqui, e converter linha em coluna, e vai aparecer a informação completa. Lembrando que esse tipo de conversão, geralmente, você vai fazer quando você já terminou todas as suas análises. Porque se caso você for rodar algum tipo de análise e colocou que, vamos supor, o DEP é um caractere, ele não vai ler, o R não vai conseguir entender que isso daqui se trata de um número, porque você está falando para ele que isso daqui é um caractere. Então, geralmente, a gente faz isso quando a gente já terminou tudo, e daí quer só organizar o banco de dados. Então, quando eu rodo isso daqui, ó, vocês estão vendo que eles estão como números. Então, eu rodei essa função aqui, e depois eu vou rodar de novo isso daqui, esse comando. Ó, tá vendo que tudo está como caractere. Antes, ele estava como número, misturado, né? Aqui eu coloquei tudo como caractere. Daí agora eu consigo executar essa função aqui. O que ele pede aqui? Ele está falando que ele vai converter isso daqui em coluna, que é para converter tudo, e que o primeiro nome dessa coluna vai se chamar características, que são essas informações aqui que estão em preto, e que as informações de baixo aqui, eu coloquei como valores, né?
que vão ser as informações que a gente está obtendo disso. Quando eu rodo, eu venho aqui no meu banco de dados e ele já modificou para mim. Daí, seguindo aqui a última parte que nós temos aqui para deixar a nossa tabela mais bonitinha, nós temos informações, a gente quer colocar as unidades de medidas. Então, assim, nessas primeiras colunas aqui, nessas primeiras linhas aqui, nós não temos unidades de medidas. Não precisa ser colocada unidade de medida porque são informações sobre a espécie. E só a partir daqui. Então, o que a gente faz? A gente coloca entre aspas um espaço, só isso. Então, eu vou utilizar a função mutate no meu banco de dados, criar uma coluna chamada unidades, né? E daí, assim, até a 8 a gente colocou espaço, quer dizer que não vai informação nenhuma, e depois a gente colocou as unidades de medidas. Então, rodando, aí que eu clico aqui, nós temos, aqui não vai nenhuma informação, né? E aqui tem as unidades de medidas de cada uma das variáveis. Aí, para finalizar, nós vamos baixar esse banco de dados em uma planilha Excel. Então, a gente utiliza esse comando aqui daquele pacote XLSX e está falando que nesse banco de dados a gente quer dar um nome de dados completos, né? Aqui. Então, a gente executa, ele vai salvar esse data frame para a gente numa planilha de Excel. Para visualizar, a gente pode vir aqui, né? Ele está aqui, ó, dados completos. Você clica em ver. Ele vai abrir uma planilha de Excel e vai mostrar para a gente aqui, ó. Está aqui a nossa planilha criada com as informações. Ele cria uma coluna a mais aqui, colocando numeração, mas não tem problema, né? Depois você pode excluir se você quiser. Então, aqui tem todas as informações do nosso data frame que está aqui. E a última etapa que nós temos aqui nesse script é a questão das informações taxonômicas, né? Esse pacote Flora, ele traz um dos comandos, esse get taxa, ele traz informações taxonômicas sobre a espécie que você coletou o banco de dados, né? Então, às vezes, você não tem informações sobre ela, ocorrência, habitat, essas coisas, e você quer essas informações, você pode vir e utilizar esse pacote Flora, que ele vai trazer essas informações para vocês. Então, se caso você quiser verificar quais são os comandos dessa função, você clica aqui em Help, e ele vai trazer as informações e também o que você pode obter de informações. Então, eu criei aqui um Excel com essas informações aqui traduzidas. Então, esse comando, ele traz a função que deve substituir automaticamente os sinônimos. Às vezes você colocou um nome que é considerado como sinônimo ou não o correto. Essa função, essa segunda função aqui, ele vai corrigir o teu nome caso ele esteja errado, mas lá para cima, como a gente já corrigiu utilizando o pacote Biomasa, provavelmente o teu nome já não vai aparecer como errado aqui. Mas se caso essa função até do Flora, você pode executar ela antes de rodar o Biomasa, se você quiser. No caso, a gente achou melhor colocar aqui no final do script. Daí aqui tem incluir a forma de vida do tax. Então, ele traz várias informações. Incluir o habitat, qual o habitat que ele tem. Incluir o tipo de vegetação listada. Ou incluir vernaculares e local. É um outro tipo de nome que não é o habitual do nome científico, mas é um nome biológico para a espécie. Se caso você quiser colocar, é só inserir ali, né, como true. Daí o status dela, os dados de ocorrência, aonde que ela ocorre, incluir o tipo de estabelecimento, se ela é nativa, cultivada ou naturalizada, né? Domínio fitossociológico, né? Qual domínio que ela está, o taxon, se ela é endêmica do Brasil ou se provavelmente ela pode ocorrer em outros locais. Esse drop aqui é quando você quer retirar algumas informações que você acha desnecessário ou que apareceu informação demais, então você pode utilizar esse comando aqui. Caso você tenha dúvida como inserir ele, é só vir aqui no exemplo, ele te ensina como você deve executar esse comando. Daí aqui sugestões de valores entre 0 e 1, esse daqui eu não vou utilizar, e análise
analisar o nome através do analisador, né, que se tem ali. Daí ele fala assim, o quadro de dados aqui embaixo, né, que logo depois aqui, o detalhes. Ele fala assim, quadro de dados retomados conterá um número variável de linhas e colunas, dependendo de como a função foi chamada. Por exemplo, como pode haver mais de um nome vernacular para cada taxon, algumas linhas serão duplicadas se o vernacular for definido como true, como verdadeiro. No caso ali, o nome biológico. Porém, o mais aceitável é utilizar o nome científico, que é em latim, não em vernacular. Todos os taxons com erros ortográficos são corrigidos automaticamente se a função puder apresentar uma estimativa razoável para o nome. O estado de conservação segue a nomenclatura da IUCN. Então, aqui nós temos a classificação. Se você digitar ali IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, você vai ver essas classificações aqui. Então, se a espécie estiver dentro dessa lista, ela vai aparecer essa classificação. Se caso você tiver dúvida sobre a sigla, é só vir aqui e você consegue verificar. Então, vamos rodar para esta espécie aqui, a guabiroba que eu coloquei. Então, se caso você quiser avaliar outras espécies, é só colocar a vírgula e colocar o outro nome científico aqui, a outra espécie que você quer, e ele vai puxar informações e colocar uma embaixo da outra. No caso, como é só para uma espécie, a gente vai utilizar aqui. Então, rodou, chamou aqui, ele vai aparecer, ó, list Campomagnesia xantocarpa, e a gente vai trazer isso daqui e aqui. Então, a gente criou o info e a função getTaxa. Lembrando que esse igual é a mesma coisa que colocar este símbolo aqui. Então, é a mesma coisa. Então, info, a gente deu um nome para o banco de dados chamado de info, informações, getTaxa, a gente vai pedir dessa espécie aqui que está no lista, como lista, e vai trazer algumas informações que a gente já tinha lido aqui nesse banco de dados. Se você quiser colocar tudo, também pode colocar e depois só filtrar o que você acha interessante. Então, aqui eu vou chamar o comando, né? E vou verificar aqui o que saiu. Então, nós temos aqui uma identificação. Provavelmente o número que essa espécie está nesse banco de dados dentro desse pacote. O nome científico dela com o nome do classificador. Então, isso é uma coisa bastante boa, porque às vezes, quando você vai fazer um trabalho científico, você tem que colocar o nome do classificador, primeira vez que você cita a espécie no seu trabalho. Então, aqui ele já vem com o nome do classificador correto. Daí, o nome aceitado, que é aceito. Aqui ele colocou NA porque não há divergência e é esse nome mesmo. Se caso ele tivesse outros nomes sugeridos, ele ia colocar aqui. Daí nós temos aqui a família, o tipo de ranking, né, que no caso espécie, que o status é adaptado. Daí aqui informações que é o mesmo ali do nome da espécie. E aqui nós temos o status dela, ó, LC. Lembra que lá no site ó, apareceu? Olha aqui, ó. LC está como pouco preocupante. Essas daqui são como ameaçadas e aqui no caso extintas, né? Então cada sigla ela representa uma coisa diferente, ó, pouco preocupante e assim por diante. Vocês podem verificar aqui nesse site que depois eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam avaliar o vulnerável e assim por diante. Cada uma delas tem aqui a sugestão para facilitar você saber quais as informações que tem aqui para sua espécie. Daí nós temos aqui informações original, tá? Ó, tem algumas informações que acabam se repetindo, né? A forma de vida, que seria a árvore aqui, ela é terrícola, né? Que ela é ambiente terrestre, né? Ela não é aquática nem nada disso. Os tipos de vegetação que ela ocorre aqui, floresta estadual semidecidual, floresta umbrafilamista, né? E assim por diante. Os estados aqui do Brasil em que ela ocorre, né? Temos Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ela é nativa, dominância
ou seja, onde ela ocorre na Mata Atlântica, tipo de bioma, e ela não é endêmica do Brasil. Realmente, essa espécie não é endêmica, ela ocorre na América do Sul, então ela ocorre também em outros países, como Paraguai, Argentina, também tem a ocorrência de guabiraba. Aqui a gente vai rodar a mesma informação, porque em coluna tá meio ruim de visualizar essas informações, visto que é só uma espécie. Se fosse vários, é interessante deixar da forma como está aqui. Como é uma única espécie, vamos converter linha em coluna também. Então, a gente vai verificar as informações. Apenas a identificação está como um número inteiro, então a gente vai transformar isso daqui em caractere. E rodar de novo. Aqui nós temos tudo como caractere, então a gente pode rodar a função sem problemas. Quando a gente abre aqui, ela está em coluna. Então, nós temos características e outros resultados. Daí, o nome científico já está melhor para visualizar. Aqui, adaptações, quando não tem informações, ele coloca como NA, nota, essas coisas. Aqui eu não cheguei a filtrar as colunas que eu queria. Mas se vocês quiserem e quiser tirar informações que não sejam úteis, você pode fazer também, renomear a coluna e assim por diante. Mas no caso aqui é só para vocês visualizarem. Daí aqui, a gente pode aumentar um pouco, a gente vê os tipos de vegetação. Essa informação é bastante importante para acrescentar quando você está fazendo um trabalho. Os estados que ela ocorre, que ela é nativa, que ela ocorre no bioma Mata Atlântica e que ela não é endêmica do Brasil. Daí, se você quiser salvar esse banco de dados, você executa a mesma função. Daí, no caso aqui, a gente modificaria para info e colocaria aqui dados espécie. Então, rodando essa função, a gente vem aqui e visualiza o nosso banco de dados. E aqui está as informações sobre a nossa espécie. Todas as informações que o R trouxe para a gente. Lembrando que esses comandos aqui que a gente já executou, a gente criou um projeto. Então, ele já está dentro da pastinha do projeto. Quando vocês receberem o banco de dados, ele vai estar no project. Depois é só clicar aqui nesse project e daí ele já vai definir isso daqui como essa pastinha como seu diretório de comando. Depois é só você puxar o script, que está aqui como script biomassa alunos, e inserir as informações para a tua espécie. No caso, que vocês vão modificar essa parte aqui, que é o nome da espécie que vocês vão coletar o banco de dados, e as informações contidas aqui em azul, né? No meu script em azul, às vezes, dependendo de como você configurou o teu R, vai aparecer em cores diferentes aqui, né? Mas no meu caso, aparece em azul, aqui você vai colocar essas informações. O nome das colunas vocês não modificam para não alterar a questão do script que vai ser rodado, e o resto você só vai rodando essas informações e obtendo, acrescentando informações no seu data frame. Então, por hoje seria isso.